Você acompanha ao vivo, direto do plenário. Sentemos. Boa tarde a todos. Declaro aberta a primeira sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário, Luiz Tomi Matos, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. A 39ª sessão extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2013, presidência do ministro Joaquim Barbosa, ausente cadamente o senhor ministro Celso Melo, procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Apregoados os seguintes processos: referendo em medida cautelar, omissão de descumprimento de preceito fundamental e habeas corpus. Consulto os senhores ministros se há alguma observação a ser feita sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Ministro Dias Toffoli. Declaração, a ministra Rosa Weber está impedida. Então, poderíamos começar por ele. Não podemos. Embargo de declaração e decisão matéria constitucional. Se o colegiado entender pela possibilidade... Nós estamos com... Bom, vamos aguardar mais. Vamos aguardar mais. Fiquei vencido quando o tribunal evoluiu para cogitar do quórum de 8 integrantes apenas em se tratando de tema que dependa da declaração de constitucionalidade de lei. Matéria constitucional aí... O que vai se colocar se houve ou não omissão no acórdão. Exatamente. É um recurso, né? No caso específico, não é matéria constitucional que se vai julgar. Mas o outro caso é início de julgamento. Bom, vamos aguardar alguns instantes. Aguardamos. Chama a julgamento da relatoria do ministro César Peluso e com vistas ao ministro Marco Aurélio, o recurso extraordinário número 551.875. Tem como partes Ministério Público Eleitoral e o recorrente e o recorrido é Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, é no sentido do desprovimento do recurso. Estou acompanhando Sua Excelência e vou resumir. No caso, observem a disciplina da matéria. O artigo 37 da Lei 9.504 revela conduta vedada. A sanção relativa à multa está condicionada à circunstância de o autor do ato, após notificação, deixar de restaurar o bem. Ora, uma vez verificada a eleição, perde sentido a glosa legal, porquanto retirada a propaganda irregular. Daí haver o Tribunal Superior Eleitoral assentado que, vindo a representação a ser formalizada após as eleições, a ausência do interesse em fazê-lo, acompanhando o relator no voto proferido, desproveja o recurso. Ministro Barroso. De acordo. Ministra Rosa Weber. Também acompanho, presidente. Ministro Luiz Fux. Ministra Carmen Lúcia. Eu também, presidente, acompanho. Ministro Ricardo Lewandowski. De acordo. Gilmar Mendes não está. Ministro Celso Melo também não está. Também eu acompanho a maioria e proclamo o resultado. Desprovido o recurso, decisão unânime. Passemos à ação direta de inconstitucionalidade número 3.609. Ministro Dias Toffoli é o relator. Aqui é continuidade de julgamento. Continuidade, né? Eu já proferi voto pela modulação por 12 meses a partir da publicação da ata do julgamento, quando encerrado, obviamente. Sim, me permita, ministro Dias Toffoli. É a modulação.
o requerente São ao aqueles Procurador-Geral da República, interessados, Assembleia Legislativa do Estado do Acre e Estado do Acre. Temos apenas que colher 2 votos, né, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Marco Aurélio. Não, só faltam 2 votos. Só faltam 2 votos. Já deu. Ministro Marco Aurélio. Presidente, peço vênia para, no caso, não modular. De duas, uma. Ou a nossa Constituição é um documento para valer, é um documento rígido, devendo ser respeitado, ou não é. Não posso dizer que durante mais um ano ela ficará simplesmente em suspensa, prevalecendo um quadro de inconstitucionalidade chapada no que é a regimentada mão de obra sem o concurso público. Por isso, não modulo a decisão. Bem, eu também reitero o meu entendimento contrário à modulação, que eu entendo que modulação deve ser praticada em casos realmente relevantes ou relevantíssimos, jamais devemos banalizar. Pois é, do início do julgamento até hoje já se passaram alguns meses. Já se passaram alguns meses. E os fatos, né? Esse caso se refere à lei que já se encontra em vigor, ou seja, a ilegalidade que vem sendo praticada no âmbito do Estado Federado há anos. Proclamo o resultado. Após o voto do ministro Dias Toffoli, que modulava os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão somente tenha eficácia a partir de 12 meses contados da publicação da ata de julgamento, no que foi acompanhado pelos ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, e após o voto do presidente, que não modulava os efeitos, acompanhado do voto do ministro Marco Aurélio, também do voto da ministra Carmen Lúcia, que acompanhava o relator, foi, primeiro, julgada procedente a ação direta, mas modulados os efeitos nos termos do voto do relator, vencidos ministros Marco Aurélio e presidente. Sequência. Feito com sustentação. Ministra Carmen Lúcia, pode. Presidente. Temos 8, não é? Se é o 4.303. Estou impedido. Então, pode ser o outro, o 3.202. 3.202. Ação direta número 3.202. A verdade, no 4.303, eu estou impedido, efetivamente, por ter atuado como advogado no Rio Grande do Norte nessa questão. No seguinte, eu não estaria formalmente impedido, mas é também do Rio Grande do Norte e também envolve remuneração de servidores do Judiciário, e eu era precisamente advogado desse sindicato. Então... E neste caso há uma questão de conhecimento. Ministro Barroso, eu creio que nós vamos ter que propor uma pré-quarentena para os candidatos a ministro do Supremo. Não, e neste caso há um problema, há uma questão prévia, que é a de conhecimento, porque é contra uma parte de uma decisão proferida pelo tribunal num agravo regimental e que a Procuradoria entendeu que cabia ação direta. Então, na verdade, tem essa questão. Eu não me prévia. sinto pessoal nem moralmente impedido, de modo que se o tribunal está de acordo, eu posso participar. Bem. E agora chegou o ministro Gilmar, então. Vamos chamar
Ação direta de inconstitucionalidade número 4.303, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, requerente governadora do Estado do Rio Grande do Norte e interessada, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Amicus Curiae, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Haverá sustentação oral. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência tem a palavra. Inicialmente, para o relatório, 4.303. portanto, haverá sustentação? Haverá. Pois não, senhor presidente, senhores ministros, faço, portanto, o relatório. Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade com requerimento de medida cautelar, ajuizado pela governadora do Estado do Rio Grande do Norte em 21 de setembro de 2009, questionando-se a constitucionalidade do artigo 1º caput, parágrafo 1º, da Lei Complementar 372 de 2008, daquele Estado, e, como é curto, vou fazer a leitura, que é o artigo 1º, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte fica autorizado a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos dos auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária nas escalas de vencimentos dos ocupantes de cargo de nível superior da Lei Complementar 242, de 10 de julho de 2002, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para a nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. E o parágrafo 1º dispõe que o benefício disposto no caput fique estendido aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. A requerente argumenta que a lei hostilizada, aspas, promoveu o enquadramento de servidores que ocupam cargos de nível médio no mesmo patamar remuneratório aplicado aos servidores ocupantes de cargo de nível superior. E aponta que os artigos 37, incisos 2 e 13 e 39, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3 da Constituição da República, teriam sido contrariados pela lei complementar impugnada, afirmando que, aspas, como posta, a norma estadual promoveu um tipo de equiparação vedada pela Constituição Federal, além de contrariar a proibição de provimento derivado de cargo público sem concurso público, e ainda desrespeitando a vinculação constitucional entre a remuneração do cargo e a natureza e complexidade das atribuições que lhe são inerentes, fecho aspas. Assevera ainda que a norma estadual promoveu o enquadramento e o correspondente pagamento de vencimentos dos auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária no mesmo patamar de vencimento dos ocupantes de cargo de nível superior. Logo, os primeiros passam a receber vencimentos iguais aos percebidos pelos ocupantes de nível superior, incorrendo em flagrante e inconstitucional equiparação. Relata, aspas, já existem centenas de ações pleiteando o pagamento da referida gratificação, todas julgadas procedentes, condenando o Estado a implantar tal gratificação nos vencimentos do servidor, fecho aspas. Requereu deferimento da liminar e a declaração da inconstitucionalidade. Eu adotei o rito do artigo 12 da Lei 98/68. A Assembleia Legislativa Potiguar informou, aspas, no que se refere ao processo legislativo propriamente dito, tem-se que o mesmo transcorreu dentro das normas regimentais, sem irregularidade formal ou vício que pudesse macular a sua origem. Quanto à constitucionalidade da proposta, não remanesce dúvida da sua compatibilidade com as determinações incertas na Carta Maior. A lei não propõe alteração de cargos e funções para os quais os auxiliares técnicos e os assistentes em administração judiciária prestaram concurso, tendo sido o projeto de lei aprovado pela unanimidade dos presentes, fecho aspas. O advogado-geral da União manifestou-se pela procedência do pedido e o Procurador-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido. Admitiu o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte como Amicus Curiae, que argumentou em sua manifestação que, no caso dos autos, não houve extinção de cargos, modificação de funções, sequer mudança dos nomes dos cargos ocupados, mas não somente a simples modificação da exigência de escolaridade para a investidura. E este é o relatório, senhor presidente. Falará pelo requerente o doutor Marconi Medeiros Marques de Oliveira, procurador do Estado. Excelentíssimo senhor presidente, senhora relatora, senhoras e senhores ministros, digno representante do Ministério Público, senhoras e senhores. Na antiguidade, Santo Agostinho certa vez disse: onde não há justiça, não há república. Estivesse ele aqui hoje, certamente ele diria:
Onde não há concurso público, não há república. E digo eu, sem querer me comparar a Santo Agostinho, onde não há concurso público, há sim uma monarquia. E é exatamente para defender a eficácia da nossa república no estado do Rio Grande do Norte, em solo potiguar, que a governadora do estado do Rio Grande do Norte, aqui representada pela Procuradoria-Geral do Estado, vem à presença de vossas excelências para acusar de antirrepublicano e de inconstitucional o artigo 1º da Lei Complementar Estadual número 372, de 2008, assim enunciado. Artigo 1º. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte fica autorizado a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos dos auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária nas escalas de vencimentos dos ocupantes de cargo de nível superior da Lei Complementar número 242, de 2002, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para a nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. Parágrafo 1º. O benefício disposto no caput fica estendido aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Consoante se observe, excelências, há algo de patológico e estranho na norma em foco, pois, da noite para o dia, servidores que fizeram concurso para cargos de nível médio ascenderam funcionalmente para cargos de nível superior, em típica forma de provimento derivado, já muito vedada pela jurisprudência pacífica dessa Corte. Cito, apenas para ilustrar esta sustentação oral, o precedente consubstanciado na ADI 951, da relatoria de Sua Excelência, ministro Joaquim Barbosa, onde ficou expressamente consignado na ementa: inadmissibilidade, à luz da Constituição de 1988, de formas derivadas de investidura em cargos públicos, inconstitucionalidade de normas estaduais que prevê hipóteses de progressão funcional por acesso, transposição em modalidade individual, diversa das exceções admitidas pela jurisprudência do STF, enquadramento a partir de estabilidade não decorrente de investidura por concurso público, acesso por seleção interna, transferência entre quadros, e aqui eu chamo a atenção de Vossas Excelências para a seguinte expressão: enquadramento por correção de disfunção relativamente ao nível de escolaridade do servidor. Ação julgada procedente. Outro precedente, ministra Rosa Weber, da relatoria do ministro Nery da Silveira, no qual ele expressamente consignou: ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar. Lei 2081 do Estado do Mato Grosso do Sul. Alegação de afronta ao disposto no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, uma vez que dita lei autoriza, sem prévio concurso público, o enquadramento, essa é a hipótese da lei do Rio Grande do Norte, de servidores públicos de nível médio para exercerem cargos públicos efetivos de nível superior. Não é possível, segundo o ministro Nery da Silveira, acolher como em correspondência ao artigo 37, inciso 2º da Constituição, o pretendido enquadramento dos agentes tributários estaduais no mesmo cargo dos fiscais de renda, configurada a passagem de um cargo a outro de nível diverso, sem concurso público, o que tem a jurisprudência da Corte como inviável. E digo eu, senhoras e senhores ministros, isso faz todo sentido, porque constitui elementos de todo e qualquer cargo público as atribuições e os requisitos de investidura. E a escolaridade é um requisito de investidura que constitui elemento essencial do cargo público. Se a administração altera substancialmente um destes elementos, há a criação de novo cargo, que somente poderá ser provido por novel concurso público. Na espécie, verifica-se que a alteração do requisito de investidura de nível médio para nível superior fez surgir um novo cargo, fato este que inviabilizou e inviabiliza o aproveitamento dos antigos servidores que prestaram concurso com provas em tese mais fáceis e que, de repente, passaram a ocupar cargos de nível superior, os quais não foram oferecidos à livre e democrática concorrência dos milhões de possíveis candidatos. O que se observa, excelências, é a reserva de vagas para quem já era da casa, muitos deles com vínculos familiares com magistrados do próprio Poder Judiciário local.
Em segundo lugar, o dispositivo impugnado acabou por equiparar espécies remuneratórias de cargos públicos diversos, inclusive no que concerne à natureza, ao grau de responsabilidade e de complexidade, para efeito de remuneração do pessoal do Tribunal de Justiça do Estado. O que não é de se admitir, face ao que dispõe o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal. Do outro lado, a lei questionada acabou também por ferir fundo disposto no artigo 39, parágrafo 1º, incisos 1º, 2º e 3º da Constituição Federal, ao não observar a regra de que os vencimentos dos servidores públicos devem ser fixados de acordo com a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade das atribuições dos cargos públicos. Na espécie, os ocupantes de cargo de nível médio foram alçados ao nível superior, sem que houvesse qualquer alteração de suas simples e burocráticas atribuições, o que não justifica a equiparação levada a efeito. Apenas para ilustrar, as atribuições dos cargos de auxiliar técnico e de assistente de administração judiciária eram e continuam sendo as seguintes: auxiliar técnico, atribuições: executar atividades administrativas e processuais, dando suporte ao desenvolvimento das tarefas inerentes às secretarias dos juízos, receber, registrar e autuar as petições e dar andamento aos processos, digitar os atos e termos processuais, informar sobre o andamento dos processos, executar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo juiz. Assistente à administração judiciária, atribuições: executar atividades permanentes à administração em seus vários segmentos, dando suporte ao desenvolvimento das atividades, meios e fins, executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente. Senhoras e senhores ministros, a oblíqua transposição levada a efeito gerou um ganho salarial imediato da ordem de 59%. Ato contínuo, os beneficiários, por se considerarem servidores de nível superior, impetraram milhares de mandados de segurança, alegando que fariam jus a uma gratificação da ordem de 100%, constando que o Tribunal de Justiça local, e este foi o objetivo da mudança normativa, concedeu a ordem pleiteada, o que levou às respectivas remunerações em mais 160%. O fato é que, em pouco mais de 5 anos, a despesa total do Poder Judiciário local aumentou mais de 80%, saltando de 292 milhões em 2009 para 528 milhões em 2013, enquanto que a receita do Estado subiu apenas para 36 milhões. Já os gastos, ministra Carmen Lúcia, com decisões judiciais, constante dos balanços orçamentários do Tribunal de Justiça, subiu estratosféricos 423%, constando que em 2009 o TJRN gastava 20 milhões de reais com despesas de pessoal fruto de decisões judiciais, valor este que em 2012 já era de 106 milhões de reais. Tudo isto vem causando graves e insuperáveis dificuldades orçamentárias no Estado decorrentes da necessidade de incremento cada vez maior dos aportes destinados ao Poder Judiciário, em detrimento de outros serviços públicos igualmente relevantes, tais como a saúde, a segurança e a educação, razão pela qual é urgente e necessário o restabelecimento do Império da República e da Constituição Federal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, razão pela qual a autora pede que o pedido formulado seja julgado improcedente. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Pelo Amicus Curiae, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, falará o doutor Rafael Barroso Fonteles. Excelência, tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo. A procedência do pedido inicial e não improcedência, não é? Sim. Procedência. Porque eu ouvi improcedência, não sei se... Não, procedência. Pela procedência, ministro Marco Aurélio, perdoe a eventual, foi procedência. Excelência, tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Boa tarde, excelentíssimo ministro relator. Boa tarde, excelentíssimo ministro do Egrégio Supremo Tribunal Federal. O que foi exposto na petição inicial e daqui da tribuna parte do princípio de que há um provimento derivado e, consequentemente, uma violação ao artigo 37 da Constituição. Além disso, alega-se uma violação ao artigo 39, pois estaria se conferindo o mesmo tratamento a servidores de nível médio e superior que supostamente teriam atribuições diferentes. É importante registrar que o sindicato
também é contrário ao provimento derivado. Ocorre que aqui não se trata dessa situação. O que nós temos aqui é uma lei que previu o aprimoramento do serviço público. É uma lei que mudou a forma de ingresso no serviço público. Aqui passou-se a exigir, seguindo inclusive resolução do CNJ, nível superior para os concursos. E, para esse ingresso, era necessário fazer uma adequação. E, da tribuna, foi dito e foi lido o artigo 1º e o parágrafo 1º. Porém, não foi lido o mais importante, que é o parágrafo 2º, que é o que cria essa exigência para o ingresso. Peço vênia para ler. O parágrafo 2º do artigo 1º prevê: passa-se a exigir, entre os requisitos a serem estabelecidos nas instruções especiais que regerão os novos concursos de ingresso para os cargos de auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, diploma de nível superior, obtido em concurso reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, o que se tem aqui não é uma mudança das atribuições dos servidores, mas sim uma mudança no critério para o ingresso entre os servidores. E aqui a gente precisa destacar a seguinte situação. Lendo-se o projeto de lei e a sua justificativa, percebe-se claramente que a preocupação do tribunal, que depois foi votada na Assembleia e aprovada por unanimidade, previa exatamente atender ao CNJ, que requeria que existisse nível superior para o ingresso no serviço público. Esse foi o objetivo aqui. E aqui é importante a gente ver a situação que se coloca aos servidores que já se encontravam no serviço público. Como que deveria ser dado tratamento aos servidores anteriores a 2008, anteriores à promulgação da lei de 2008. Ora, aqui, caso não fosse reconhecido um tratamento isonômico, estaria-se através do Poder Judiciário criando duas categorias dentro do Poder Judiciário. Nós teríamos servidores com mesma atribuição, recebendo vencimentos diferentes, ou seja, estaria se violando uma isonomia dentro do Poder Judiciário. E aqui quebra-se o argumento de provimento derivado pela seguinte situação: não houve criação de cargo, não houve transposição de cargo, e continua existindo concurso público. Iniciou-se a sustentação afirmando que não existia concurso público. Não é o caso. Aqui há concurso público. Inclusive, a lei foi criada exatamente para prever a exigência do concurso público. Nós não estamos aqui tratando de uma situação em que as pessoas vão ingressar sem concurso público ou vão mudar de função, de atribuição, sem concurso público. Isso aqui não é um trem da alegria. Isso aqui, na verdade, visa a garantir que as pessoas recebam o mesmo tratamento. O Poder Judiciário e, posteriormente, o Poder Legislativo tiveram preocupação em realizar o aprimoramento do serviço público. E, para isso, passaram a exigir passaram a exigir o nível superior para o ingresso na carreira. Pois bem, os que já estavam lá têm que receber o mesmo tratamento dos que ingressaram posteriormente, já que eles exercem a mesma atribuição. Não há distinção, não há como tratar dessa forma. E aqui vale citar precedente desse egrégio tribunal, da relatoria do ministro Gilmar, que foi a ADI 2335, em que, expressamente, esse egrégio tribunal percebeu que não havia uma transposição na carreira. Não havia um provimento derivado, como não há no caso em tela. No caso em tela, o que há é um aprimoramento do serviço público. O que há é a garantia de um tratamento isonômico àqueles que ali prestam o seu serviço. E, para rebater o argumento e as jurisprudências citadas na petição inicial, não há de se falar na súmula 685, porque não é provimento derivado, uma vez que não há criação de cargo, uma vez que não há transposição de cargo, uma vez que continua existindo concurso público. E o Judiciário não está fazendo a equiparação. Aqui foi uma opção do legislador. O legislador optou por criar uma nova exigência para o ingresso no serviço público. E, portanto, ele passou a exigir o nível superior. E essa mudança, obviamente, acarreta uma mudança no vencimento, que passam as pessoas a receberem como servidores que têm nível superior. Essa é a mudança. Analisando-se a lei e os anexos, percebe-se que não há nenhuma mudança da atribuição. Os anexos à lei, ora impugnada, são bem claros. Não houve mudança. Não houve mudança de cargo, não houve mudança de atribuição. O que houve foi a adequação do salário em razão de tratar-se de nível superior. Assim, e seguindo
parecer da Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento exatamente por reconhecer que aqui foi uma opção do legislador em criar uma nova exigência e que não havia criação de cargo e que não poderia ser considerado provimento derivado, espera-se seja julgada improcedente a ação. Obrigado. Ministra relatora. Senhor presidente, senhores ministros, como relatado, a governadora do Rio Grande do Norte ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, questionando o artigo 1º, caput, parágrafo 1º da Lei Complementar número 372 daquele Estado, argumentando que teria havido provimento derivado, portanto, lesão ao princípio do concurso público e equiparação. Basicamente, são esses dois os itens da Constituição e as regras que teriam sido violadas. E eu gostaria de tentar explicitar um pouco o quadro, o que se tem. Os servidores do Tribunal de Justiça, concursados que lá estavam como assistentes e auxiliares técnicos e assistentes em administração, estavam lá concursados. Sobreveio esta lei, que é uma lei que autoriza, reestruturou-se a carreira e autoriza o Tribunal de Justiça. Então, fica autorizado a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos dos auxiliares técnicos e assistentes em administração nas escalas de vencimento dos ocupantes do cargo de nível superior. Por quê? Passou-se a exigir para todos, quer dizer, os que entraram, quando se exigia apenas nível médio, lá estavam, por concurso. Então, não se discute isso, como bem diz a Procuradoria-Geral da República, que opina pela improcedência, dizendo, quanto a concurso público, eles lá estavam. Então, não há provimento derivado, porque, a partir dessa nova legislação, a legislação é expressa, o parágrafo 2º, que não é questionado, passa-se a exigir, entre os requisitos a serem estabelecidos nas instruções especiais que regerão os novos concursos de ingresso para os cargos de auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, diploma de nível superior. Mas os que entraram, quando se exigia nível médio, lá estão. Então, eles não estão adentrando ou sendo reenquadrados ou mudando de função. Os novos terão de cumprir o nível superior. É isso, basicamente. Basicamente, não. É isso que está na norma, mas aos anexos, então, que reenquadra todos nessas condições. E o que a governadora, então, primeiro diz é isso. Esses assistentes, auxiliares, teriam que se manter num quadro à parte, porque eles entraram com exigência a menor, de nível menor, para o mesmo cargo. Portanto, não houve um provimento derivado, não houve ausência de concurso, porque nós não estamos cogitando aqui, ou o legislador não cogitou aqui, de entrar pessoas para os cargos sem concurso público. Não. Tá cuidado, os que lá estavam, essa carreira agora vai exigir um nível superior e os novos concursos já exigirão um nível superior. Então, eu faço referência à norma, afirmo que até a edição desta lei complementar, os cargos de auxiliar técnico e de assistente tinham suas atribuições definidas no anexo 3 da Lei Complementar 242, que foi alterada por essa, e esta alteração é que passou a exigir para este mesmo cargo, com as atribuições que aí, como diz a Procuradoria, se mudou alguma, isto não é o objeto da ação direta. Passou a exigir, portanto, que nos próximos concursos se tenha exigência de nível superior. E o anexo 1 dessa lei complementar traça, então, um quadro de cargos de provimento efetivo, mantidas, sem qualquer alteração, as atribuições. Eu faço a referência, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar sobre esse ponto, argumenta exatamente que, comparando-se as atribuições inerentes aos cargos reposicionados, verifica se não ter havido qualquer mudança em seu conteúdo, que, em ambas as normas, a anterior e essa, possui a mesma descrição, tanto no caso dos auxiliares técnicos, quanto nos de assistentes em administração judiciária. Então, o que houve foi a mudança mesmo da caracterização do cargo e essas pessoas que estavam concursadas se mantêm no mesmo cargo. Por isso é que, a meu ver, não merece acolhido o argumento de ter havido provimento derivado de cargo público, porque a lei complementar, questionada, não criou cargos, nem transformou, nem deixou essas pessoas que já estavam concursadas em outro cargo, são os mesmos cargos.
mantidas as atribuições e a denominação dos cargos de auxiliar técnico e assistente à administração, a lei complementar, a meu ver, não teria contrariado o artigo 37, inciso 2. Não houve reenquadramento, não houve a transformação do cargos, apenas se exigiu para os novos concursos, para estes cargos, a apresentação, o cumprimento da exigência de nível superior. A forma de provimento derivado do cargo é, obviamente, contrária à Constituição. Estou citando a jurisprudência, apenas na minha compreensão. Neste caso, eu acho que não houve essa situação. Estou citando inúmeros julgados nesse sentido. E se a reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o artigo 37, inciso 2, não se pode sustentar que esta lei, mantendo exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, teria de ser declarada inconstitucional, porque então não teria havido o provimento derivado, que é o que é vedado pela Constituição, e a jurisprudência do Supremo não aceita. O segundo argumento que a autora alega é que a norma estadual teria promovido, aspas, o enquadramento e correspondente pagamento de vencimentos dos auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária no mesmo patamar dos ocupantes de cargo de nível superior, que, como eu disse, vai valer para os próximos concursados. Ao definir que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte poderia enquadrar, calcular e pagar os vencimentos dos auxiliares técnicos e assistentes nas escalas de vencimentos dos ocupantes de cargos de nível superior, que é o que todos agora terão que cumprir, o legislador potiguar tem questionado a sua conduta ao argumento de que teria havido equiparação, ou seja, esses que estavam antes, tendo no mesmo cargo de assistente ou de auxiliar técnico, passaria a receber igual ao que vai entrar agora com nível superior, e que isso seria uma equiparação, que é essa situação de que alguém se equipara a outro não tendo as mesmas condições. Eu também, neste caso, não estou acolhendo os argumentos da governadora, porque a equiparação é quando se tem dois cargos diferentes e o vencimento de um passa a ser pago por equiparação a este outro. Aqui nós mantemos os cargos de assistente e de auxiliar técnico, com nível de exigência diferenciado a partir de agora, para os novos concursos, mas é o mesmo cargo. O nobre procurador afirma que haveria diferença das atribuições. Primeiro, que este minudenciamento das atribuições não poderia ser objeto deste julgado, porque nós teríamos que avaliar, de fato, quais os que assistentes ou auxiliares técnicos passarão a ser redistribuídos para cada função diferenciada, porque todos hoje lá teriam, antes desse concurso, o mesmo nível médio. E segundo, porque todos eles estão nos mesmos cargos. Então, se declarar inconstitucionalidade pela equiparação, nós estaríamos tendo duas pessoas nos mesmos cargos, com a mesma denominação, a mesma estrutura de carreira, e ganhando desigualmente, porque quando um fez o concurso, não se exigia um nível superior. Agora, se passou a exigir, e ele passa, mesmo se ele tivesse nível superior, porque ele poderia ter no momento do concurso, apenas não se exigiu a comprovação, ele passaria a receber diferentemente e, portanto, haveria, neste caso, uma quebra do princípio da isonomia. Por essas razões, senhor presidente, meu voto é muito longo, eu me coloco à inteira disposição dos senhores ministros para fazer a leitura integral, mas tenho para mim que, tal como afirmado pela Procuradoria-Geral da República, que opinou no sentido da improcedência da ação, eu estou votando neste sentido por não vislumbrar afronta à norma constitucional. É como voto, presidente, me colocando, reitero, à disposição dos colegas para fazer a leitura integral do voto. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, o voto da eminente relatora converge com a minha compreensão quanto ao tema, tendo, a meu juízo, ficado bem claro que a inalterabilidade do conteúdo ocupacional dos cargos afasta a tese do provimento derivado, tese esta vedada pela Constituição e não acolhida pela jurisprudência dessa Corte. E, da mesma forma, compreendo que a equiparação pressupõe cargos distintos e, aqui no caso, não se trata de cargos distintos. São, na verdade, o mesmo cargo com o mesmo conteúdo ocupacional. Compreensão diversa levaria à quebra do princípio da isonomia, como foi muito bem ressaltado pela eminente relatora, a quem eu acompanho na íntegra. Ministro Luiz Fux.
Senhor presidente, eu também trouxe aqui algumas anotações extensas, mas é suficiente o voto da eminente relatora. Foi claro, e eu realmente verifico que a lei estadual, ela, na verdade, ela não trouxe nenhuma modificação das atribuições que pudessem ensejar a categorização de um provimento derivado. E, aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é pacífica exatamente em afirmar que, quando as atribuições coincidem, não há, na verdade, que se falar em provimento derivado. Eu trago a colação a DI 2335 de Santa Catarina, relator com o acordo do ministro Gilmar Mendes, onde se infere, a contrário senso, exatamente essa jurisprudência pacífica. Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos, dos recém-criados, ausência de violação do princípio constitucional da exigência do concurso público, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. E eu apenas relembro que no próprio parecer do Ministério Público há, no rodapé, uma minudente especificação das atribuições que revelam que são as mesmas atribuições. E, por fim, esse argumento de encerramento de que realmente as pessoas exerceriam as mesmas funções, o critério que foi eleito foi de escolaridade e passariam a perceber vencimentos diversos, com, aí sim, grave violação do princípio da isonomia. Então, por esses fundamentos, entendo que a ação merece o desate proposto pela eminente ministra relatora no sentido da improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade. Ministro Dias Toffoli. Com a relatora. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, também acompanho a relatora, observando que o Ministério Público, no seu douto parecer, faz uma observação importante, que, a rigor, a ação direta de inconstitucionalidade nem seria um instrumento adequado para examinar os complexos requisitos estabelecidos para cada cargo e as respectivas funções. E, de qualquer maneira, eu entendo que o desfecho preconizado pela relatora é o adequado para o caso, acompanho-a integralmente. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Presidente, os colegas que acompanharam a relatora sustentaram os respectivos votos, com exceção dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Com maior razão, devo fazê-lo, porque vou divergir de Sua Excelência. Em primeiro lugar, reitero o entendimento de que, pela Constituição Federal, a Advocacia Geral da União tem papel único em se tratando de diploma legal. E esse papel único é justamente o que justifica a intervenção do Advogado-Geral da União quando se ataca lei emanada de Estado. Ou seja, como está em bom vernáculo na Constituição, o papel, com a devida vênia do ministro Gilmar Mendes, o papel de curador da norma atacada. Presidente, não desconheço que houve uma modificação legislativa no Estado quanto ao nível exigido para ingresso ou para ocupação dos cargos de auxiliar. É sintomático, a nomenclatura aí já sinaliza muita coisa, auxiliar técnico e assistentes em administração, assistente de administração judiciária. Quando os servidores que passaram a ter direito ao enquadramento prestaram o concurso público, prestaram mediante a exigência de uma escolaridade diversa, o nível estritamente médio. Posteriormente, modificou-se essa exigência quanto à mão de obra a ser arregimentada, mão de obra a ser alcançada mediante concurso público, para exigir-se também o nível superior. Enquadrar
aqueles servidores que prestaram concurso fazendo frente apenas à exigência de nível médio nas escalas próprias de vencimentos de nível superior, é, a meu ver, driblar a exigência do concurso público. É, a meu ver, burlar o concurso público. É, a meu ver, olvidar o Instituto do Quadro em Extinção dos servidores. E aí, presidente, nós temos na Constituição Federal, além da problemática alusiva ao concurso em si, nós temos preceito que versa a fixação dos padrões de vencimentos. Refiro-me ao inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 39, a versar que a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará 3. Os requisitos para a investidura. Indaga-se os requisitos impostos, quando da investidura, quando do concurso público, direcionavam ao nível superior? A resposta é desenganadamente negativa. Mas, em passe de mágica, modifica-se a exigência alusiva ao concurso quanto aos futuros servidores e se estende àqueles que prestaram concurso sem a exigibilidade do nível superior, os padrões desse mesmo nível. Aqui não cabe perquirir se houve modificação de nomenclatura quanto aos cargos, se houve modificação das atribuições. O que se percebe, perdoem-me os colegas que se convenceram do contrário, é uma burla, não só ao concurso público, como também uma transgressão à norma imperativa que obriga, inclusive, os Estados, do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 39. Peço vênia, presidente, para julgar procedente o pedido. E fico a imaginar uma situação concreta em que, no âmbito dos servidores do Supremo, se passe por um diploma normativo a exigir, quanto aos técnicos judiciários, o nível superior, e que, em relação aos concursados, aos ocupantes, então, dos cargos, se estenda também por lei a remuneração desse mesmo nível superior. O que é isso, presidente? Para mim é drible. É drible ao que querido pela lei das leis, que é a Constituição Federal. Peço vênia para divergir e julgar procedente o pedido formulado na inicial, presidente. E ressaltando que, mesmo que não tenha sido articulada a transgressão ao inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 39, a causa de pedir no processo objetivo é aberta. Senhor presidente, eu inicialmente quero reconhecer que o advogado-geral da União dispõe de legitimidade para, eventualmente, pronunciar-se pela inconstitucionalidade do diploma normativo questionado, considerada, notadamente, para esse fim, a própria autonomia do advogado-geral da União para contrapor-se à constitucionalidade de normas submetidas ao seu exame na jurisdição concentrada de constitucionalidade, especialmente quando há uma situação como essa, precedentes do Supremo Tribunal Federal, a cujo respeito
e nos quais a eminente relatora apoiou o seu voto. Portanto, não obstante a regra inscrita no artigo 103, parágrafo 3º, infine, da Constituição, tenho para mim, com toda a vênia, que pode o advogado-geral da União manifestar-se pela inconstitucionalidade do ato estatal impugnado. E, nesse sentido, já há diversos precedentes, inclusive alguns bastante recentes, no sentido de que o advogado-geral da União, que é verdade, em princípio atua como curador da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos estatais, ele, no entanto, não está obrigado a defender incondicionalmente o diploma estatal, se esse veicular conteúdo normativo a cujo respeito já haja pronunciamento, notadamente quando houver pronunciamento por parte do Supremo Tribunal Federal. Eu menciono aqui os diversos precedentes para, com toda a vênia, senhor presidente, entender plenamente legítima a posição processual que o eminente advogado-geral da União adotou nesta sede. De outro lado, eu também peço vênia para acompanhar o voto da eminente ministra relatora. Os fundamentos que Sua Excelência expôs convencem-me de que, ao contrário do que deduzido pela autora desta ação direta, pela senhora governadora do Estado do Rio Grande do Norte, a hipótese dos autos, tal como salientou a douta Procuradoria-Geral da República, não caracteriza uma situação de provimento originário, ao contrário, derivado, não é? Portanto, não teria havido aqui, com a hipótese de provimento derivado, ofensa ao postulado do concurso público. De outro lado, especialmente em face da identidade do próprio conteúdo ocupacional de que se revestem esses cargos. E, de outro lado, a alegação de ofensa à cláusula vedatória da equiparação também foi bem afastada pela eminente ministra relatora, como se pode constatar do voto que proferiu. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia, e acompanhando a eminente ministra relatora, julgo improcedente a apresentação para confirmar a validade constitucional do artigo 1º e de seu parágrafo 1º da Lei Complementar 372 de 2008 do Estado do Rio Grande do Norte. Peço a palavra para o esclarecimento de fato a respeito da colocação do ministro Marco Aurélio de que não haveria pedido de declaração de inconstitucionalidade por ofensa ao artigo 39, parágrafo 1º, inciso 2º. Peço a palavra. Já tem a palavra. Constou da inicial a folha 10, ministro Marco Aurélio, exatamente este fundamento, com os seguintes dizeres: a malsinada lei complementar estadual deixou de atender ainda ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º, incisos 1º, 2º e 3º da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: exatamente porque não se observou na fixação dos vencimentos os requisitos para a investidura, uns mais simples para nível médio e outros mais complexos para nível superior. Muito obrigado, presidente. Para mim, presidente, como ressaltado e conforme jurisprudência do tribunal, o silêncio possível, omissão que não houve, seria desinfluente, já que estamos vinculados ao pedido formalizado e não às causas de pedir, né? Agora, talvez não tenha percebido bem o relatório da ministra Carmen Lúcia. E já com essa oportunidade eu também peço vênia ao ministro Celso de Mello quanto ao papel da Advocacia Geral da União para persistir no meu convencimento. Bem, com base no precedente da minha relatoria, já antigo, que foi inclusive mencionado na tribuna, e nos argumentos trazidos pelo advogado-geral da União, eu peço vênia à relatora para acompanhar a divergência.
e proclamo o resultado. Ação julgada improcedente, vencidos os ministros Marco Aurélio, presidente. Seguinte. Agora podemos, ministra Carmen Lúcia, chamar o 3.202. Ação direta de inconstitucionalidade número 3.202, requerente Procurador-Geral da República, interessado Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Essa tarde é do Rio Grande do Norte. Haverá sustentação oral por parte do senhor Procurador-Geral da República. Ministra Carmen Lúcia. Faço a leitura do relatório, portanto. Senhor presidente, senhores ministros, essa ação direta de inconstitucionalidade com requerimento de medida cautelar foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República, questionando-se a constitucionalidade de uma decisão proferida pelo plenário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em agravo regimental, no processo administrativo número 102.138 de 2003. Naquele agravo regimental, 2 servidores faziam um pleito de pagamento de uma gratificação e, ao final, dando provimento ao agravo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte estendeu aos demais que estivessem nas mesmas condições o pagamento da gratificação. E é exatamente esta passagem da decisão do agravo regimental que é o objeto desta ação direta de inconstitucionalidade. O Procurador-Geral argumenta que a decisão contrariaria o disposto nos artigos 2º, 5º, inciso 2, 37 caput, inciso 10, e 96, inciso 2, a linha B da Constituição da República. Afirma ele que a decisão atacada seria, aspas, teria normatizado, em caráter geral e abstrato, a concessão de uma gratificação de 100% a todos os servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que se encaixem nos paradigmas da decisão, fecho aspas, sendo por isso passível de controle abstrato de constitucionalidade neste Supremo Tribunal. O autor explica que a Lei Estadual 4683 de 77 teria instituído uma gratificação por trabalho científico, técnico ou administrativo, exigindo conhecimento especial. No entanto, a Lei Complementar 122 revogou aquela lei estadual de 77, e essa gratificação, então, teria deixado de ter base legal. A decisão teria contrariado, a decisão proferida no agravo regimental em processo administrativo, teria contrariado princípios e normas constitucionais, aspas, como da separação dos poderes, artigo 2º, da legalidade, artigo 5º, necessidade de lei formal para fixar e autorar remuneração de servidores públicos, artigo 37.10 e 96.2b, além de estar em desconformidade com a súmula 339 deste Supremo Tribunal. E requeriam, então, a suspensão da decisão do plenário do Tribunal de Justiça Potiguar no agravo regimental no processo administrativo número 102.138 e a declaração de sua inconstitucionalidade. Essa ação foi ajuizada em 2004 e a ministra Ellen Grace, então relatora, adotou o rito do artigo 12 da Lei 98/68. Em suas informações, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte sustentou a constitucionalidade da decisão que proferiu no processo administrativo, alegando que deu aquela decisão interpretando as leis estaduais 46/83 e 122 de 94, analisada a natureza técnica dos cargos e concluindo, ao final, que, pelo princípio constitucional da isonomia, dever-se-ia, aspas, estender o benefício aos demais servidores que estivessem na mesma circunstância funcional daqueles que conquistaram judicialmente a falada gratificação. Eu faço uma referência aqui a conquistaram judicialmente, porque o processo administrativo tinha se baseado em decisões judiciais de alguns dos servidores. O advogado-geral da União manifestou-se pela inconstitucionalidade da decisão, salientando que o provimento do Tribunal de Justiça constituiria verdadeiro ato normativo autônomo, mesmo que proferido em agravo de instrumento, e no mérito que seria inconstitucional a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Potiguar, porque não caberia ao Poder Judiciário estender benefícios a categorias que não tinham sido contempladas por lei, que ele teria atuado como legislador positivo.
Também porque a remuneração dos servidores teriam que ser fixadas em lei e que a concessão de vantagem ou aumento de remuneração dos servidores só poderia ser realizada mediante prévia dotação orçamentária e autorização específica constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Procurador-Geral da República opinou pela procedência da ação e este é o relatório, senhor presidente. Falará em nome do Ministério Público Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima ministra relatora, eminentes ministros, o que eu gostaria de pontuar rapidamente é que, na verdade, a decisão proferida no agravo regimental traveste-se de decisão administrativa de caráter abstrata e geral e viola o princípio da separação dos poderes, viola o princípio da necessidade de lei formal para a instituição de benefícios pecuniários a servidores e viola também a súmula 339 desse pretório, em que não há, sob a alegação de isonomia, não há como o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. E são circunstâncias próprias do caso que levam à afirmação de se tratar de uma decisão judicial travestida, na verdade, de ato administrativo. As circunstâncias do caso revelam o seguinte: o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Norte, o então Estatuto, a Lei Estadual 920, de 24 de novembro de 1953, previa essa gratificação ou uma gratificação do gênero. Lei posterior, que é a Lei 4683, de 8 de novembro de 1977, veio a regulamentar este artigo do Estatuto dos Servidores Civis Públicos do Estado do Rio Grande do Norte, estatuindo essa gratificação de 100% por trabalho científico, técnico ou administrativo que exija conhecimento especial, e este é o pressuposto da concessão da verba. Com base na Lei 4683 de 77, que regulamentou o artigo 120, me parece, do Estatuto, do antigo Estatuto dos Servidores do Estado Civis do Rio Grande do Sul, que é a lei de 1953, o Tribunal de Justiça, ele edita duas resoluções. Resolução número 2 e a resolução número 3 e 1, estendendo esta gratificação aos servidores do Judiciário. No âmbito do Tribunal de Justiça foi constituída uma comissão de desembargadores que, ao constatar a revogação do antigo Estatuto dos Servidores Públicos Civis, que instituir a gratificação regulamentada pela Lei 4683 de 77, revogam ambas as resoluções, entendendo que a Lei Complementar Estadual número 122 de 1994 revogara o Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio Grande do Norte, instituindo novo estatuto daquela categoria funcional. Após isso, nenhuma demanda judicial em sede de agravo regimental em que postulavam 8 servidores da Justiça daquele estado, do Estado Potiguar, o Tribunal, já revogadas as duas resoluções e revogada a lei lá de 53, que era o Estatuto dos Servidores Civis, julga, dá provimento ao agravo regimental para conceder essa gratificação, cuja previsão normativa já havia sido extinta, revogada por uma lei complementar, e, ato contínuo, estende o pagamento da gratificação a 100% dos servidores do Judiciário Potiguar naquelas mesmas condições. Inexiste base legal por força de revogação, de abrogação do então Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio Grande do Norte para a concessão da gratificação. Mesmo assim, e inexiste também a base legal do ato administrativo revogada pelo próprio tribunal.
Mesmo assim, em julgamento no âmbito de um agravo regimental, de 8 recorrentes, o tribunal dá provimento ao recurso e, ato contínuo, estende a todos os servidores da Justiça Potiguar essa gratificação não mais prevista em lei. Essas as circunstâncias que levam a demonstrar que tratar-se não uma decisão judicial proferida em uma demanda individual plurima, mas, na verdade, uma decisão judicial travestida de ato administrativo que carece de autorização legal para a constituição do benefício e viola a súmula 339, que desse excesso pretório, que diz que não cabe ao judiciário a escopo de aplicação do princípio da isonomia, e este foi o fundamento do acórdão no julgamento do agravo regimental, atuar como legislador positivo para conceder benefícios a quem quer que seja, ainda mais, e também a servidores públicos. Por essas razões, reiterando as manifestações escritas, confia ao Ministério Público Federal na procedência do pedido. Carmen Lúcia. Ministros, como eu disse, eu vou destacar a questão do conhecimento, porque não é comum termos aqui ação direta de inconstitucionalidade contra parte de uma decisão proferida em agravo regimental em decisão em processo administrativo de um tribunal de justiça, até porque há outros caminhos para esta norma, para esta situação ser impugnada. Neste caso, se tem que o Procurador-Geral da República ajuizou esta ação questionando a constitucionalidade da parte da decisão que teria ato normativo. Digo da parte, eu gostaria de ler, é muito ruim, mesmo no processo, mas o que se tem na parte dispositiva é: 2 servidores entraram administrativamente porque tinham tido indeferido o pedido de continuidade da percepção da tal gratificação, sobre a qual eu vou detalhar mais adiante. Esses 2 tinham tido indeferido o pedido, que são Antônio Rodrigues Filho e Clícia de Holanda Maia. O tribunal indeferiu administrativamente, eles entraram com agravo regimental e, na sessão administrativa, a parte final é, aspas, face ao exposto, voto no sentido de modificar a decisão agravada para, em consequência, conferir aos servidores a gratificação pleiteada e ainda, fundamentada em citados princípios, basicamente o da igualdade, aspas, determinar a extensão desta gratificação aos servidores que se encontrem em níveis correspondentes àqueles que obtiveram a alegada vantagem através de decisão judicial. Então, não foi ao universo de servidores, vários servidores já tinham entrado em juízo e ganho, e o tribunal insistia em não pagar. Então, esses 2 entraram administrativamente, o tribunal indeferiu inicialmente, eles interpuseram esse agravo de instrumento, esse agravo regimental, e então o tribunal decidiu isso, que para esses 2 estava reconsiderando e determinando o pagamento e estendendo, vou reiterar a leitura, determinando a extensão desta gratificação aos servidores que se encontrem em níveis correspondentes àqueles que obtiveram a mesma vantagem através de decisão judicial com trânsito em julgado. Então, ao invés de cada um ir lá e ter que pedir administrativamente, ele disse, olha, quem tiver ganho com trânsito em julgado, essa decisão de continuar pagando está decidida já neste processo administrativo. Este é o objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade. Por isso é que eu destaquei a questão do conhecimento. Sustento o autor que a decisão, ora impugnada, eu vou pedir licença ao Procurador-Geral, eu vou repetir alguns dos argumentos que Vossa Excelência acaba de explanar, apenas para leitura sequencial do voto. Aspas, deixou a esfera individual dos requerentes, culminando por normatizar em caráter geral e abstrato a concessão de uma gratificação de 100% a todos os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que se encaixem nos paradigmas da decisão. Dessa forma, o ato está sujeito ao controle abstrato de constitucionalidade. Corrijo o que aqui dito. Não é fato que o tribunal tenha, nessa decisão,
estendido em caráter abstrato a concessão de uma gratificação a todos os servidores que se encontrem nos paradigmas da decisão. Não. O que eu li aqui foi, determina a extensão dessa gratificação aos servidores que se encontram em níveis correspondentes àqueles que obtiveram idêntica vantagem através de decisão judicial com trânsito em julgado. Vamos ver exatamente de que estamos falando. Afirma que a decisão atacada teria contrariado os artigos 2º, 5º, 37, inciso 10 e 96, inciso 2b da Constituição, e que os servidores alcançados, aspas, pela decisão ora atacada foram empossados após a revogação da lei, que instituiu uma gratificação destinada a remunerar encargo especial executado pelo servidor em área científica, técnica ou administrativa, mediante o atendimento de uma série de requisitos. Eu estou falando só do conhecimento, por enquanto. Como disse, destaquei a preliminar de adequação da via eleita para analisar a viabilidade de impugnação da decisão proferida no agravo regimental no processo administrativo por ação direta de inconstitucionalidade. O Procurador-Geral da República questiona a decisão do plenário do Tribunal de Justiça em sede de processo administrativo, relativo a 2 servidores, e aí estendeu a todos que tivessem decisão judicial em idênticas condições e com trânsito em julgado. Para exata compreensão da situação jurídica sob análise, faça necessário o exame da legislação, eu não vou detalhar, mas havia uma lei editada em 1953, que dispunha sobre o Estatuto, o doutor Rodrigo Janot acaba de fazer referência, e que concedia essa gratificação. Previa essa gratificação. Sobreveio a Lei 4863, de 77, que alterou aquele dispositivo. Foi editada uma outra lei em 94, Lei Complementar número 122, na qual foi revogada aquela lei anterior. O Procurador-Geral, então, afirma que, a partir da revogação da Lei de 53 e da legislação correlata, não haveria base para pagamento dessa gratificação. E é isso que é questionado aqui nessa ação direta. A ausência de base, por isso, a referência à nossa súmula. Tem se demonstrado nos apensos 1 e 5 da presente ação que foram ajuizadas várias ações nas justiças comum e trabalhista para que se garantisse a continuidade de percepção da gratificação por servidores daquele Tribunal de Justiça, aos quais a gratificação foi concedida. Daí porque, neste agravo, a referência é estendida àqueles que já tivessem idêntica condição, com decisão judicial favorável e com trânsito em julgado, e só a esses. Com as decisões judiciais favoráveis, em 2003, os servidores Antônio Rodrigues Calil e Clícia de Holanda Maia formularam um pedido administrativo no Tribunal de Justiça Potiguar, para que fosse, aspas, determinado ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria daquele tribunal a implantação em folha de pagamento dos dois da gratificação instituída pela Lei 4863 no percentual de 100% de suas respectivas remunerações. Argumentaram que seu direito à percepção tinha como fundamento o princípio da igualdade, porque alguns já tinham ganho em juízo, e foi inicialmente indeferido, como eu disse, mas na sessão administrativa de 18 de novembro de 2003, aquele plenário proveu o recurso nos termos que eu li e reli aqui. Contra este ato, o Procurador-Geral ajuiza a presente ação com este argumento de que, na verdade, todo ato normativo autônomo, geral e abstrato pode ser submetido à fiscalização abstrata de sua constitucionalidade, conforme a consolidada jurisprudência deste tribunal, e que, portanto, esta parte da decisão que estendeu também seria sujeita a este controle pela via da ação direta. Eu destaquei este conhecimento, senhor presidente, por 2 motivos. Em primeiro lugar, eu não vi aqui a generalidade suficiente para se dizer que houve inovação da ordem jurídica. Pareceu-me que o que, em sede administrativa, o Tribunal de Justiça Potiguar decidiu foi que, ao invés de cada um dos servidores que já tinham ganho de causa decisão judicial com trânsito em julgado, que estivesse nesta condição, passaria a receber sem ter que entrar cada um com processo administrativo. E, portanto, não se teria aqui este ato autônomo, suficiente, genérico, abstrato e obrigatório de cumprimento para todos,
que se enquadrasse no artigo 103, inciso 1, a linha A da Constituição. Por isso, eu destaco para fins de conhecimento da ação, porque eu voto quanto a este item no sentido de não conhecer da ação direta por inadequação da via eleita. Vencida nesta parte, eu então prossigo no voto quanto aos fundamentos apresentados referentes à matéria. Considerando que eu não quero com isso dizer que não possa ter atos normativos, mesmo do Poder Judiciário, que não possam ser objeto da ação direta. O que eu digo é que, neste caso, como eu li, o que o tribunal fez foi, estendendo aos servidores a gratificação pleiteada, determinando a expedição aos servidores que se encontrem em níveis correspondentes àqueles que obtiveram esta vantagem em decisão judicial com trânsito em julgado, é que eu não vejo a generalidade, a suficiência para esse. Mas A mim me parece que há, sim, generalidade e abstração, e nós temos precedentes. Falar a DIN X, a DIN Y, do caso do TRT de Campinas, por exemplo, em que o tribunal, exatamente em casos desse tipo, entendeu que estávamos a falar de ato normativo típico passível de ação. Até porque seria extremamente difícil achar um outro remédio efetivo em casos que tais. A rigor, é uma regulamentação autônoma que se faz, ainda que sem o carimbo de portaria ou resolução, de modo que eu, pedindo todas as vênias, eu já gostaria de antecipar no sentido... Se pode ser administrativo, tipicamente, até nós temos chamei a atenção. Nenhuma dúvida que eu aceito. Agora, neste caso, não aceito, porque eu acho que não há esta característica. O que me impressiona, se Vossa Excelência me permite, na argumentação de Vossa Excelência, é justamente o fato de que não se trata de um ato autônomo, abstrato, natureza genérica, que atinge indistintamente um número indeterminado de servidores, mas sim apenas um número específico determinado de servidores, cuja situação já foi definida por um trânsito, uma decisão judicial com trânsito julgado. A decisão judicial em relação àqueles servidores. Os demais, para os demais, há extensão. Os outros servidores constituem o paradigma. O paradigma. Quer dizer, na verdade, teria havido uma extensão normativa, inclusive de modo autônomo, sem suporte em prévia regra legal, e mais, com indeterminação subjetiva. Nós já discutimos essa questão há alguns anos atrás, quando se suscitou uma preliminar de não conhecimento de ação direta em relação à medida provisória da Presidência da República que elevava o salário mínimo. Dizia-se, bom, mas o salário mínimo tem destinatários conhecidos. Mas, na verdade, há ali uma indeterminação subjetiva. Entendi. Então, entendeu-se, como aqui me parece ocorrer também, que há um elevado coeficiente de generalidade abstrata, de indeterminação subjetiva e mais, resulta dessa deliberação administrativa, resulta um caráter vinculante, porque o próprio Tribunal de Justiça se autoimpôs a observância desse critério em relação, aspas, aos servidores que se encontram em níveis correspondentes àqueles, esses sim, que obtiveram idêntica vantagem através de decisão judicial com trânsito de julgado. No primeiro momento, eu também comentava com o ministro Gilmar, a mim me parecia que também seriam destinatários apenas esses servidores já contemplados titulares de uma sentença com trânsito, mas não. Esses são o paradigma, não é? Porque senão todos terão de entrar em juízo e, em inúmeras ocasiões, ministro, ser consolidada a situação, como eu disse, vários entraram em juízo, tanto na Justiça Comum quanto na Justiça Trabalhista, ganharam. Então, o que nós estamos incentivando? Que todo mundo vá em juízo, porque se não for em juízo, não se cumpre aquela decisão. Agora, e por isso é que eu destaquei, porque o tribunal precisa de se manifestar sobre isso. Agora, quanto a não ter outro caminho, tem sim. Teria ação de improbidade, teria ação anulatória, o próprio Ministério Público poderia ter entrado com outras ações. Enfim, mas, como eu disse,
eu voto neste sentido, mas tenho voto de mérito para a continuidade. Apenas destaquei porque achei que era importante, porque não é o comum, né? E não é nem toda a decisão, porque aí é só aqueles dois, Antônio Calil e a Clícia, não teriam a generalidade, porque eles pediram e aqui é um ato de reconsideração. A extensão é que seria declarada inconstitucional. Mas é apenas esclarecendo. Acaso de... Ministro Barroso, Quando... vou dar a palavra a Vossa Excelência, que eu vou ouvir o tribunal sobre a preliminar. Não, mas eu preciso para votar na preliminar, mas é porque eu tenho uma dúvida de fato. Quantas pessoas, se Vossa Excelência já tivesse informação, já haviam sido beneficiadas por decisões judiciais a propósito do recebimento dessa gratificação? Porque eu também me impressiono com o argumento de, se for uma matéria pacificada, obrigar cada um a ir a juízo postular aquilo que já se sabe ter direito, talvez não fizesse sentido. Por isso que eu... Exatamente por isso. Quer dizer, desobrigando aos que têm o mesmo direito de ingressar em juízo, baseado num ato normativo que assume esse caráter de generalidade, é que habilita a propositura da ação. Por isso que o número dos que já tinham se beneficiado, eventualmente tivessem se beneficiado de decisões judiciais, pudesse fazer diferença para que nós não utilizássemos um critério puramente formal. Quer dizer, se já está consolidado o direito, você exigir uma lei ou exigir que cada um ingresse para obter o mesmo benefício é uma forma um pouco burocrática de pensar a vida. Por isso que o número de eventuais beneficiários, para o meu juízo, faria diferença. Modo, ministro Barroso, parece-me, independentemente do número, o número não é um número indeterminado. Haverá sempre um certo número, é determinável, exatamente, determinável, porque o universo dos servidores contemplados ou contempláveis com uma decisão judicial a seu favor é restrito relativamente ao universo total dos servidores. Cuja pretensão já pode ter sido afetada pela prescrição, mas, no entanto, serão beneficiados por essa extensão. É inegável. Não me impressionaria. Normativo. Eu imagino o seguinte, ministro Celso, vamos supor que existam 1.000 pessoas potencialmente nessa categoria beneficiável por essa decisão, e que já haja 50 decisões do Tribunal de Justiça pacificando a matéria de que essas pessoas têm direito. Eu acho que obrigar as outras 950 a ingressarem em juízo para obter isso é uma forma burocrática de pensar a vida. Então, eu acho que seria legítimo o tribunal estender aquilo que ele já definiu como sendo direito. Vossa Excelência fala corretamente, mas isso envolve o mérito. Nós estamos apenas a discutir a idoneidade processual, a viabilidade, a admissibilidade da ação direta. Como aqui foi dito já, é possível até que o tribunal, superando essa questão prévia, possa julgar improcedente a ação direta e confirmar a validade constitucional. Mas aí é uma questão de direito material. No caso da resolução do TRT de Campinas, a questão envolvia apenas o Tribunal de Campinas. Então, somente os membros do tribunal, e nem por isso o Supremo deixou de conhecer E outras resoluções emanadas de outros tribunais regionais do trabalho. Eu recordo aqui na ADI 2155 da relatoria do ministro Cidez Sanches, a Corte entendeu que esses atos normativos, quando buscam densificar um direito com um fundamento constitucional e com esse caráter supraindividual, eles passam a ser sindicáveis pelo controle concentrado de constitucionalidade. Está na ADI 2155, foi até uma hipótese em que se admitiu o controle da constitucionalidade de um decreto, porque entendeu-se que ele transfigurara-se em regulamento autônomo. Mas eu acho que o ministro Barroso tem razão quando afirma isso, porque exatamente para o conhecimento ou não é que este dado tem relevo. Eu acho, porque se nós entendermos que tem caráter normativo, aí o problema da legalidade formal se torna mais grave, evidentemente. Eu concedo a palavra ao gabinete do Procurador-Geral da República, que quer esclarecer matéria de fato. Uma matéria de fato que é relevante para o conhecimento ou não. Observar que essa gratificação foi concedida por uma lei que regulamentava uma lei lá de 53. Com base nesta lei, o Tribunal de Justiça baixa 2 resoluções
concedendo a gratificação. Essa lei é revogada por uma lei complementar de 97. Com base na revogação da lei, o tribunal revoga as suas resoluções. E, a seguir disso, vem uma decisão nesse agravo regimental que concede individualmente aos postulantes e faz a extensão administrativa no alcance das resoluções revogadas. Repristina uma lei e uma resolução revogada por ato Que judicial. está sendo posto. Na verdade, essas leis foram revogadas, como eu li aqui e no voto que tenho. Entretanto, como se tinha decisão judicial, como eu digo, eu realmente não tenho esse dado, mas nos apensos encontrei várias decisões, tanto da Justiça Comum quanto da Justiça Estadual, e como eu não posso presumir que esta referência, que aqueles que obtiveram, ou que estivessem em níveis idênticos é a palavra, àqueles que obtiveram decisão judicial com trânsito em julgado, quer dizer, eu tenho que imaginar que eles resolveram que, ao invés de todo mundo entrar em juízo, porque já tinham dado, tanto da Justiça Comum quanto da Justiça Trabalhista, ganho de causa para estes, porque o Procurador-Geral tem razão, na verdade, essa gratificação era anterior. O que eles ganharam em juízo? O direito de continuarem a perceber ao argumento de que teria adentrado o patrimônio deles. Então, aí é outra decisão que nem está aqui, porque aí essa de ilegalidade ou não, ela vem no mérito do voto. Continuar a receber ou os efeitos da lei revogada se incorporaram no patrimônio do servidor enquanto ela vigia? Eles querem continuar. Bom, aí uma outra questão. De fato, a respeito da dúvida levantada pelo ministro Roberto Barroso, as folhas 8/10 dos autos constam uma relação de autores beneficiários por decisões judiciais. E esses servidores totalizam um número de 68. Eu não tenho o total de servidores, mas com certeza tem os é um número apensos muito ainda, superior. 5 a 10, que também tem Ministro outros Barroso, casos. ouço Vossa Excelência sobre a viabilidade. Pois então, eu estou cogitando o seguinte: se esta demanda tivesse sido proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, a decisão judicial beneficiaria a todos e ninguém haveria de discutir se esta seria ou não uma decisão de caráter normativo. Mas não mas a verdade é que... Talvez teria sido outra a decisão. Mas entende, eu estou tentando alcançar aqui a solução adequada. Porém, esclarecido que são só 68, e aí, ministra Carmen, e refletindo, quer dizer, eu acho que estender a 1.000 ou a 2.000 uma decisão que atingia só 68, por decisão administrativa, eu, um pouco relutantemente, mas na linha do precedente do tribunal, tendo a achar que tenha conteúdo normativo, portanto, com generalidade e abstração, para possibilitar o cabimento do controle abstrato de constitucionalidade, de modo que eu voto pelo conhecimento da ação. Ministra Rosa. Senhor presidente, eu voto pelo conhecimento da ação, porque entendo que não há, com todo o respeito à eminente relatora, inadequação da via eleita em função do caráter de generalidade que eu afiro a partir da indeterminação subjetiva. Ministro Fux. Senhor presidente, eu também entendo que, a partir do momento em que essa resolução estribou-se no texto constitucional e adquiriu um caráter autônomo e acabou sendo aplicado de forma genérica, conforme consta do teor que foi aqui lido pela relatora, determinar a extensão desse benefício aos servidores que se encontram em níveis correspondentes àqueles que obtiveram decisão judicial, esse caráter genérico confere ao ato esse o perfil normativo, tornando objeto do controle concentrado de constitucionalidade, aliás, como já se assentou aqui na Corte, na DI 2155, da relatoria do ministro Sidney Chances. Então, o pedido venha, a eminente relatora,
eu voto pela admissibilidade da ação. Ministro Dias Toffoli. Peço vênia à relatora, acompanho a divergência. Ministro Lewandowski. Eu também, senhor presidente. No primeiro momento, eu imaginei que a decisão beneficiaria apenas aqueles servidores que tivessem sido contemplados com decisão favorável, já com trânsito em julgado. Mas depois de ouvir os debates, sobretudo a intervenção do eminente ministro Celso de Mello, eu constato que, na verdade, os servidores que obtiveram uma decisão favorável com trânsito em julgado são apenas os paradigmas que são observados para a extensão desse benefício aos demais servidores em um número indeterminado. E a mais, consta do parecer do Ministério Público, um dado que me parece relevante, essa decisão funda-se diretamente na Constituição ao invocar o princípio da isonomia. Portanto, me parece que é uma decisão de natureza geral e abstrata que pode ser controlada por meio de um processo de natureza objetiva, como é o presente. Conheço, portanto, da ação. Ministro Gilmar Jardim. Ministro Marco Aurélio. Presidente, não sabemos nem da harmonia ou não da lei que reconheceu o direito a certos servidores da decisão em si, harmonia com a ordem jurídica. E o mais interessante não é isso. O mesmo tribunal foi o tribunal que julgou os conflitos de interesse sob o ângulo jurisdicional, para posteriormente estender as balizas subjetivas da decisão proferida aos demais servidores. Para mim, o ato desafia o controle concentrado de constitucionalidade. Ministro Celso de Mello. Também, senhor presidente, como já salientei, entendo que o objeto de impugnação nesta sede de controle abstrato reveste-se de idoneidade para tanto. Portanto, pedindo vênia à eminente ministra relatora, também conheço da apresentação direta. Também eu conheço da ação direta, pedindo vênia à eminente relatora. Aqui eu passo a palavra para o MEC. Presidente, vencida no conhecimento, alega-se a contrariedade ao artigo 3710 da Constituição, que ao definir que fosse conferida aos agravantes a gratificação pleiteada e determinada a extensão desse benefício aos servidores que se encontram em níveis correspondentes àqueles que obtiveram idêntica vantagem através de decisão judicial com trânsito e julgado e constantes do anexo 2 da Lei Complementar número 42, mediante requerimento dirigido à presidência, o plenário do Tribunal de Justiça estendeu o recebimento de gratificação por ato contrário à lei, o que contraria o artigo, por ato diverso da lei, o que contraria, a meu ver, o artigo 3710 da Constituição. Isto porque o artigo 3710 determina que, aspas, remuneração de servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data, sem distinção de índices. Eu, neste caso, tratando especificamente da lei, entendo que haveria de ser lei formal, ressalvado o caso, como eu disse, que me levou ao não conhecimento, que era, tendo decisão sobre esta matéria, ver uma situação de isonomia, mas sobre o artigo 10 da Constituição, 10 do artigo 37, não tenho dúvida que, neste caso, claro, não é lei formal. Na espécie, a extensão da gratificação contraria o artigo 37, inciso 10, porque não foi observada a exigência de lei formal e também porque, neste caso, teria-se equiparação remuneratória entre servidores, porque a gratificação antes era devida pela lei de 94 a servidores em categorias distintas. Ademais, houve, a meu ver, desobediência ao inciso 13 do artigo 37 da Constituição, que é taxativo ao vedar a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, e as espécies aqui têm entre elas a gratificação, para efeito de remuneração de pessoal. A jurisprudência deste Supremo é exatamente nesse sentido. Estou transcrevendo, por exemplo, a ação direta de constitucionalidade 4009, relatado pelo ministro Eros Grau,
a ação direta de inconstitucionalidade 2895, relatada pelo ministro Carlos Veloso, e ainda do ministro Sepúlveda pertence à DIN 955, e do ministro Sidney Sanches, como relator, à DIN 1977, todas no sentido rigorosamente da impossibilidade de se ter uma gratificação que não tenha sido criada, uma espécie remuneratória que não tenha sido criada por lei formal e ainda descumprindo-se, portanto, a exigência de não se ter a equiparação. Neste caso, eu acolho o argumento do Procurador-Geral da República, no sentido de que teria havido contrariedade na decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no agravo regimental, ao artigo 37, incisos 10 e 13, e ainda, como dito, houve inobservância da súmula 339 do Supremo Tribunal, apenas à guisa de acréscimo, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça Potiguar fundamentou-se no princípio da isonomia, mas a jurisprudência deste Supremo é no sentido de que o princípio da isonomia não poderia ter sido invocado em juízo para se obter um ganho remuneratório por extensão e sem um respaldo legal específico. A nossa súmula, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia. Se é vedado aumentar os vencimentos dos servidores, sob fundamento da isonomia, no exercício de sua função jurisdicional, menos ainda seria de se cogitar em sede de função administrativa, como é a decisão questionada. Pelo que, senhor presidente, no mérito, eu voto no sentido de julgar procedente a presente ação e declarar inconstitucional a parte final do agravo regimental no processo administrativo 102.138/2003, como pleiteado pelo Procurador-Geral. Estão todos de acordo com essa solução? Quando nós admitimos o controle concentrado, nós julgamos o mérito, porque pela Constituição Federal, os padrões remuneratórios devem ser fixados mediante lei. Proclamo o resultado. Ação julgada procedente, decisão unânime. Quanto à preliminar... Conhecimento só. Com relação à preliminar... Hein? Ministra Carla? Eu fiquei vencida no conhecimento. Sim. Né? Vencida a relatora quanto à preliminar de conhecimento. Ministro Marco Aurélio, rapidinho, medida cautelar na ação direta 4759, podemos chamar antes do intervalo. Requerente governador do Estado da Bahia, interessado governador do Estado da Bahia, Assembleia Legislativa do voto, Estado da Bahia. presidente, tem 2 folhas. 2 folhas. Excelência, tem a palavra. Presidente, eu vou ao voto e qualquer dúvida eu esclarecerei. Trago este processo para exame do pedido de concessão de medida cauteladora, acionando o artigo 10 da Lei 9.868/99, presentes a urgência e a relevância da causa de pedir lançada na inicial e o risco de permanecerem com plena eficácia os dispositivos atacados, aptos a sujeitar Estado da Federação a satisfazer aos respectivos servidores verbas remuneratórias indevidas. Mediante o ato atacado, foi determinada a incorporação da gratificação contida no artigo 5º da Lei 6.355, de 91, a remuneração dos servidores do Estado da Bahia, que se encontram à disposição do Poder Judiciário há pelo menos 10 anos, sendo-lhes assegurada a irredutibilidade de vencimentos, inclusive para fins de aposentadoria. Eis o teor do dispositivo e os colegas têm em mesa. Ficam criadas as vantagens pecuniárias adicional de função e gratificação de serviço nas mesmas condições estabelecidas para os servidores do Poder Executivo, cabendo ao Tribunal Pleno disciplinar a sua concessão mediante resolução. Parágrafo único. As vantagens pecuniárias criadas pelo caput deste artigo são incompatíveis com as gratificações a título de incentivo, por condições especiais de trabalho, por regime de tempo integral ou com vantagem pessoal percebidas a qualquer título. Trata-se de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, na qual se regulamentou a remuneração de servidores que não integram
o quadro permanente do Poder Judiciário, mas estão à disposição por período temporário. Mediante a norma, buscou-se conferir caráter perene à percepção da gratificação por funcionário integrante de carreira diversa, o que implica modificação do regime jurídico do servidor ou empregado público e inevitável repercussão financeira para outros poderes e órgãos do Estado. Cumpre salientar que o exercício da função comissionada durante vários anos não desnatura o caráter provisório do correspondente cargo, o qual depende da contínua presença do vínculo de confiança. A regra, no mais, foi introduzida ao então projeto de lei por meio de emenda parlamentar. O Supremo já afirmou ser obrigatório aos entes federativos observar o modelo de separação de poderes versado na Constituição de 88, o que incluía as regras específicas de processo legislativo. Aí eu cito precedentes. Logo, o Estado da Bahia deve adotar o disposto na Carta da República quanto à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo sobre projetos de lei concernentes à remuneração e ao regime jurídico dos respectivos servidores, o que não ocorreu. A norma impugnada, resultante de emenda parlamentar, também gerou aumento de despesa em matéria de iniciativa reservada ao governador, ficando consubstanciado a ofensa ao artigo 63, inciso 1 do diploma maior. Esclareço que os argumentos voltados a revelar a inconstitucionalidade da própria gratificação de função, instituída no artigo 5º da Lei 6.355/91, não serão apreciados porque o requerente não pleiteou exame em tal sentido. Embora seja aberta a causa de pedir no controle concentrado, a atuação do tribunal deve ficar restrita aos limites do pedido, pois descabe proclamar a inconstitucionalidade de ato normativo de ofício. Cito o precedente do ministro Moreira Alves, do ministro Celso de Mello, do ministro Sérgio Grau. Não se pode, na espécie, cogitar de inconstitucionalidade por arrastamento, porquanto da invalidade de incorporação da gratificação para servidores de carreira distinta não decorre necessariamente a própria insubsistência da verba remuneratória. Ante o quadro, defiro o pedido liminar para suspender a vigência do artigo 5º da Lei 11.364/2010 do Estado da Bahia. Como voto? Ministro Roberto Barroso. Eu acompanho o eminente relator, especialmente pelo argumento da violação da iniciativa privativa dos outros poderes, de modo que estou de acordo. Ministra Rosa. Com o relator, presidente. Ministro Fux. Ministro Dias Toffoli. De acordo. Ministra Carmen. Com o relator, presidente. Ministro Lewandowski. De acordo. Ministro Gilmar Mendes. Também, presidente, com o relator. Ministro Celso de Mello. Também, senhor presidente, eu deixarei consignadas em meu voto algumas observações a respeito da possibilidade de o parlamentar exercer o poder de emenda que traduz um incidente do processo legislativo, mesmo tratando-se de proposições de iniciativa reservada a outras autoridades ou órgãos, desde que daquela emenda não resulte, como no caso resultou, aumento da despesa prevista. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assumiu em 3 momentos posições distintas a respeito da emendabilidade ou não dos projetos de lei de iniciativa reservada, quer ao chefe do Executivo, quer ao Poder Judiciário. No primeiro momento, numa solução mais radical, entendeu inviável essa possibilidade, uma vez que o poder de emenda seria, na verdade, pressuporia a legitimidade do poder de iniciar. Só tem poder de emendar quem tem poder de iniciar. Se a iniciativa é reservada, logo não caberia ao parlamentar
oferecer essa emenda a um projeto de lei. Mas a jurisprudência do Supremo evoluiu e hoje a própria Constituição é clara. Quando ela admite, sim, a possibilidade de emenda, independentemente da exclusividade da iniciativa, desde que dessa emenda não resulte aumento da despesa. É o que diz o artigo 63 da Constituição da República. E em relação a projetos de iniciativa reservada ao Judiciário, tem-se entendido que há que haver uma relação de pertinência, porque houve uma série de abusos no exercício do poder de emendar por parte de assembleias legislativas, naqueles casos em que o Tribunal de Justiça, que dispõe de privatividade para apresentar ao Legislativo local o projeto de lei sobre organização judiciária, é o que diz a Constituição, parlamentares, deputados estaduais ofereciam emendas que não guardavam qualquer vínculo de pertinência com o conteúdo material daquela proposição legislativa. E o Supremo Tribunal Federal entendeu também que aí seria inviável o exercício legítimo desse poder de emendar. Mas, tratando-se de uma situação como esta, como aquela fundada, que resulta do artigo 5º desse diploma legislativo do Estado da Bahia, e tal como salientado pelo eminente ministro relator, dessa emenda parlamentar claramente resulta aumento da despesa global, quer dizer, aí, na verdade, há uma restrição constitucional ao exercício legítimo do poder de emenda. Eu também acompanho a Sua Excelência, senhor presidente, mas eu farei consignar esses precedentes todos no meu voto. Também eu acompanho o relator, proclamo o resultado. Julgada procedente a medida cautelar na ação direta. Decisão unânime. Suspensa a sessão por 30 minutos.